Empresários da Grande Florianópolis desenvolveram uma proposta que querem ver votada e aprovada na Câmara de Vereadores de São José. O que é a ideia? Os legisladores que forem eleitos para uma cadeira no Legislativo Municipal, vereadores, portanto, não poderão assumir um cargo no Executivo, a não ser que renunciem seus mandatos eletivos. A prática é muito comum em tempos em que a troca de favores entre os poderes é uma prática, né? É muito comum na relação entre Executivo e Legislativo. Há casos recentes aqui em Florianópolis, como de resto na grande parte dos municípios, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Se virar lei, teremos vereadores mais comprometidos com o papel de legislar e fiscalizar o Executivo? A qualidade dos chefes das pastas importantes na administração, secretários municipais, também será afetada, vai aumentar? É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa com perguntas e opiniões pelo e-mail que é o conversas@tvcom.com.br, mas principalmente pelas nossas redes sociais, o Twitter e também o Facebook. Hoje estamos na companhia do professor César Pazold, que é cientista político. O programa recebe também o vereador César Faria, presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Aqui conosco o presidente da Enfo CDL São José, o empresário Marcos Souza, e o Conversas Cruzadas recebe o vereador Sanderson de Jesus, que é o presidente da Câmara de Vereadores em São José. Senhores, obrigado pela presença, pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Tem um oferecimento de CEND em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história. O empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queres, compre agora e pague só em setembro. Bom, presidente Marcos Souza, como surgiu esta ideia e por que desta mobilização? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas aqui de debate, presidente da Câmara de Florianópolis, nosso presidente da Câmara de São José, nosso professor aqui que certamente também tem muito a colaborar, e aos telespectadores que nos acompanham. Bom, essa iniciativa, Renato, ela surgiu das nossas andanças aí pelo Estado e pelo país, né? Hoje eu tenho a satisfação de estar não só na Enfo CDL, mas também no Condes e ocupando uma diretoria na FACISC. E as nossas caminhadas pelo Estado, e há pouco tempo agora em última visita a Brasília, a gente percebe esses problemas entre o Executivo e o Legislativo. Então já no ano passado nós iniciamos um estudo, dentre outras matérias que nós temos estudado, para buscar alternativas para melhorar o processo político. E essa iniciativa foi um dos caminhos que nós encontramos para dar total independência, para melhorar a independência entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Em São José, especificamente, que é a base da FCDL São José, esse projeto nasceu para ser um projeto de iniciativa popular, onde a gente vai às ruas, colhe as assinaturas e tal, e apresenta ao Legislativo, que por lei teria que colocar para votação. Mas nós decidimos em São José, ao invés de fazermos de iniciativa popular, chamar os vereadores, apresentar a ideia, discutir, deixar que eles levem as suas bases, debatam, complementem, discutam de volta com a sociedade, enfim, num processo democrático. Anexamos também ao projeto uma pesquisa que nós fizemos, que a grande maioria dos pesquisados foram favoráveis a essa iniciativa, e anexamos também que no caminhar do estudo desse projeto nós encontramos, tramitando no Congresso Nacional, um projeto do senador Pedro Taques, que trata exatamente da mesma matéria, a nível federal, que certamente, se aprovada, vem para nível estadual e também municipal. Então nos parece que é uma vontade da grande coletividade
que essa independência se torne cada vez maior entre não só legislativo e executivo, mas também judiciário, né? Mas a matéria, nesse caso especificamente, trata inicialmente só dessa independência entre legislativo e executivo, já que o vereador é eleito, e isso está lá no regimento interno da casa, está lá na lei orgânica do município, é eleito para legislar e para fiscalizar o executivo. Então, uma das grandes dúvidas que fica é como alguém que é eleito para fiscalizar o executivo acaba trabalhando sob ordens do mesmo, né? Então, acho que essa visão nossa, mas bom ressaltar, não é nossa intenção empurrar um projeto pronto e agora brigar para que ele seja aprovado, não. Tanto que nós chamamos debate, né? Os vereadores, abrimos o debate e esperamos que esse debate possa se estender para outros municípios do país e também, quem sabe, pressionar para que esse debate a nível federal também aconteça. Acho que é uma época bem propícia para isso. Sem dúvida. Agora, professor Pazzo, qual seria o impacto, professor, desta medida ser aprovada, digamos assim, na qualidade do legislativo e na qualidade do poder público? O senhor vê um impacto direto, caso ele venha a ser aprovado? Boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado, Renato. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos companheiros de mesa, empresário, 2 presidentes de Poder Legislativo Municipal. Uma honra estar aqui na companhia de vocês para discutir um assunto importantíssimo. Já foi dito pelo nosso empresário que há um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que é de 2011 e ainda não recebeu o seu relator, o que já começa a demonstrar o que se chama de ânimos do Congresso Nacional em tratar da questão. São 3 anos sem designar o relator, que introduz esse mecanismo que eu estou chamando de mecanismo de mútua exclusão. Te elegesse para ser um legislador, não queres mais ser legislador, sendo bem simplório, queres agora trabalhar no executivo, então tu vais deixar o teu mandato de legislador para alguém que possa preenchê-lo legalmente e tecnicamente. Então, a iniciativa dos empresários e da Câmara Municipal de Vereadores, ela, como já pontuado, mas vou insistir, ela está alinhada com a PEC. Eu até trouxe aqui um resumo da PEC, está bem alinhadinha com a PEC. Eu não tinha detalhes aqui da proposta, né? Vai qualificar mais a representação? Eu acredito que sim. Porque, Renato, tu sabes como eu tenho defendido a legitimidade dos mandatos, quaisquer que sejam, os do Executivo e do Legislativo. Isso aí é uma disfunção da legitimidade originária, ou seja, da vontade popular ao escolher. Eu te elegi vereador, eu te quero vereador, eu não te quero secretário municipal, administrador de empresa pública. Aí eu não teria feito o meu voto em teu favor, né? Então, a grande questão aqui, e eu já me manifesto favorável, do ponto de vista da ciência política, além de tudo e acima de tudo, trata-se de respeitar a pureza da legitimidade de mandato. Agora, esta questão de abrigo constitucional para uma reforma dessa no nível federativo municipal é que eu coloco um pouquinho em dúvida. Então daqui a pouco eu quero saber justamente é outra área de estudo que sobre a legalidade, né? Da aí proposta, tem que ver, né? a legalidade muito da proposta. Muito bem. Bom, vereador Sanderson, a proposta entra na discussão, surge em São José. Como é que está, pelo menos, a discussão oficial, extraoficial, nos corredores da Câmara? O que os seus pares já estão comentando a respeito? Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, professor Passos. Boa noite, presidente Marcos, presidente César, nossa agente de São José. De fato, eu não conheço a matéria, até gostaria de que fosse corrigida aqui, aproveitar essa oportunidade, que ainda não foi protocolado na casa, né? Como foi dito na imprensa, que tramitava na casa, protocolado na casa, não foi protocolado ainda. É uma pauta que a gente tem que receber e eu acho que são ideias que temos partido do princípio que todas são para melhorar, né? E agora eu não conheço o texto e talvez esse momento vai começar a ajudar a nossa formação de opinião em relação a esse assunto, né? Não é um assunto novidade, porque isso já teve em Belo Horizonte, foi arquivado, né?
Inclusive, professor, eles avocaram lá a questão da Constituição. Isso, né? 54, artigo 54 e 55. Foi arquivado esse projeto lá, não é nenhuma uma brilhante ideia, algo que é uma inovação. Agora, né, o deputado Isaac também, deputado federal também, tem uma proposta igual a essa. Então é algo que vem, né? Em algumas casas se percebe que é meio que algo como uma medida para, sabe, esse jogo de presença de câmara, 2 em 2 anos, e sabe? Sim. Acaba servindo como um instrumento que não é esse propósito, né? O propósito, na verdade, é que se tenha essa garantia, se procurar aperfeiçoar cada vez mais. Mas, sobretudo, a gente espera a proposta ser protocolada, né? No primeiro momento, acredito que algum vereador vai ter que assinar essa proposta, esse texto, para virar o projeto de lei, e recebendo, nós vamos dar maior celeridade, como sempre damos. Mas pessoalmente, vereadora, o texto é muito simples, né? Não requer um estudo mais aprofundado, tirando a questão da legalidade, que o professor vai nos esclarecer. Pessoalmente, o senhor defende a ideia? Eu não sei se é simples, porque se nós observar, professor Renato, presidente, nós temos que considerar vários aspectos. Por exemplo, e o servidor que é efetivo, que ele tem a prerrogativa de assumir o cargo. Como é que fica essa questão? O senhor diz o que um efetivo do município? Hoje há essa prerrogativa de o servidor ser vereador e trabalhar como servidor no município, né? Eu não sei como é que vai ficar essa questão. Então, tem alguns... É o servidor que se elegeu vereador. Exatamente. Ele continua sendo servidor. E não sei se com gratificação, com uma ação de função. Não, deixa eu só entender o seguinte, mas daí eu imagino o seguinte: ele renuncia ao cargo de vereador, permanece servidor. Não, mas aí é que está. Ele tem, professor, mas aí ele tem o direito. Ele tem o direito. Se nós estivermos falando agora, esse direito está adquirido. Ele tem esse direito. Agora, o interessante nessa tem questão que ser colocado é que isso, ele porque não perde a condição de servidor, em tese, tecnicamente, por ser vereador, tanto que ele foi eleito como tal. Agora, daí a ocupar um cargo em confiança, o detalhe aqui do projeto e da questão é que trata-se de ocupação de cargo de confiança, portanto, de absoluta escolha política. Não, aqui é só pautando alguns itens. Mas foi interessante, esse item começa a aflorar, né? Porque então, essas são as ideias dessas conversas. É muito cedo essa matéria. Tudo noticiado pela imprensa foi nessa semana agora que se passou, então a gente está aí aguardando que seja protocolado e para começarmos a trabalhar nesse sentido, né? Sim. Bom, vereador César, aqui em Florianópolis nós temos já historicamente casos de vereadores que assumem a sua função e tal, depois viram um secretário municipal nessa legislatura, inclusive. Já aconteceu em outras, enfim, historicamente é assim que acontece. O senhor tem uma posição já sobre esse tema? O que o senhor acha? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, professor Passoldo. Boa noite, Marcos. Boa noite, meu amigo Sanderson. A todos também que estão nos acompanhando aqui pela TV Com. O debate começa, Renato, de algo do que o professor Passoldo falou. A atribuição de cada poder. Hoje, professor, é algo que no Brasil está muito confuso. O poder judiciário legisla, o poder executivo legisla, e o poder legislativo não julga, pode julgar também os seus próprios membros ou os membros do executivo. Mas o poder legislativo não pode também estar executando. Eu vejo que a gente não pode pegar esse tema, Renato, com muita simplicidade, porque é algo complexo. Não é apenas uma troca de favores ou uma troca de situações políticas. Hoje nós temos um exemplo em Florianópolis e que eu vejo que é de forma indiscutível. O vereador mais votado do Estado hoje é secretário municipal. Sim. E com grande capacidade naquilo que ele está fazendo. Uma pessoa que conhece a assistência social. Vereador Thiago Silva. O vereador Thiago Silva, que é uma pessoa brilhante naquilo que faz e foi eleito vereador e o mais votado do Estado. Ele, só pelo fato de ter sido eleito vereador mais votado do Estado, não pode estar ocupando uma secretaria. Eu vejo que a experiência dele num governo deve e pode ser aproveitada. E isso vai ser durante todo o período do governo? Não vai ser por todo o período do governo. Ele pode ter uma participação, pode ter um tempo em que vai estar prestando seus serviços, e por que depois ele não pode retornar ao Legislativo para continuar botando a experiência que possui nessa área que é tão importante? É um exemplo
que eu até estou dando e que vejo com grande propriedade. Vamos fazer o seguinte, desculpa, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes nós voltaremos aí com esse debate que é polêmico, né, professor? Vamos voltar aí à questão da legalidade, da constitucionalidade e imagino que muitas vezes passa-se a ideia de que então vamos colocar no executivo aquelas figuras técnicas, né, não políticas, né, as pessoas técnicas capacitadas para dar aí uma gestão mais qualificada. Imagino que passa por aí também, né, a ideia do projeto, entre outros tantos argumentos. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.